Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura deste livro, A Igreja Doméstica e a Igreja Volta para Casa. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro então? Nós estamos no capítulo Lares Cheios da Graça. Mateus 9, de 9 a 13, retrata um acontecimento da igreja doméstica. Jesus saiu dali e, no caminho, viu um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: "Venha comigo." Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons." Growing Up Fundamentalist, Fundamentalistas em Formação, livro de Stefan Ullstein, da editora Paperback de 1995, conta a história de uma reunião de missionários no Japão que tinham algo em comum. Todos tinham abandonado os bons costumes e voltaram porque só em Cristo havia a graça. Quando nossos filhos, nossos familiares receberem o exemplo da graça em casa, no lar, sempre se lembrarão deste porto seguro. A graça de Deus, revelada pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como forma de cumprimento da aliança feita por Deus com Abraão: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Alcança todas que desejam se arrepender sem custo algum, e o conjunto de seus efeitos começa pela salvação. Mas será que estamos criando nossa família para merecer o favor de Deus ou para adorar o Deus da graça? No Calvário, a disponibilidade graciosa de Jesus se tornou evidente, assim como Isaac carregou a lenha, ele o madeiro, e aceitou ser o sacrifício. Ao lado dele, dos malfeitores, estes representavam toda a humanidade. Ele estava disponível como Salvador para os dois, mas só aquele que aceitou isso, que assim o reconheceu e de graça recebeu a salvação, foi ter com ele no paraíso. Assim se dividirá a humanidade no juízo final. De um lado, os que receberão a graça trazida por Deus através do Messias, e do outro, os que não entenderam e recusaram a graça de Deus. Ou qualquer malfeitor pendurado na sua cruz poderia fazer algo ali para merecer a salvação? Os dois ladrões estavam debaixo da condenação social pela justiça dos homens, e de Deus também. Mas um deles foi alcançado pelo único remédio que aplaca a merecida justiça de Deus, a graça, o perdão que temos em Cristo Jesus, quando nos arrependemos do que somos. A prisão já chegou para muitos, como sombra do que haverá de acontecer no juízo final. Alguns se convertem, mas têm medo de não serem aceitos pela sociedade que não entende, desde sempre, o conceito da ressocialização. O que Deus faz por nós é exatamente isso: nos ressocializar. Nos tirou das trevas, que era como uma prisão, para nos preparar para a vida eterna, para a nova Jerusalém, para o céu, pelo processo da santificação. E Ele mesmo, Jesus, é o fiador da nova aliança. Hebreus 7, 22. Veja que é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos.
Pois que filhos há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, de 7 a 15. Especialmente queremos lembrar do perigo de nosso moralismo subjetivo, que nos faz ignorar nossas faltas, nos apartando da graça de Deus. Nossa vida não é o padrão de comparação, não é hábil para nivelar quem é digno de receber a salvação. Nenhum de nós é ou era, e isso precisa ser ensinado em casa. Se a igreja perceber que a graça nos nivelou a todos, que nada fizemos por merecer, daremos mais fácil acesso aos que precisam igualmente de graça. E então a igreja doméstica terá facilidade de expansão. Na igreja não gostamos do pecado, mas não temos desculpa para não gostar do pecador, qualquer que seja. Essa verdade é melhor experimentada dentro de casa, porque raramente alguém rejeita um dos seus. Certa história conta que um sujeito que acabara de ser expulso de uma igreja foi orar a Deus e disse: Pai, eles não me deixam mais entrar. No mesmo momento ouviu de Deus: nem a mim me deixam entrar. Jesus era constantemente achado no meio de pecadores, e não eram simples pecadores, conforme a classificação farisaica: prostitutas, leprosos, samaritanos, gentios, adúlteros, fraudadores. Quando eles se achegarem a nós, não precisamos relembrar a eles que eles são e o que fizeram, mas podemos apontar para o que eles podem ser em Cristo Jesus. Hoje tem júbilo em nossos corações, porque fomos salvos mediante a graça, que nos conduziu ao arrependimento e trouxe esperança. A mesma esperança que muitos por aí buscam todos os dias. E para a igreja doméstica e sua desejável expansão, basta saber que graça não se explica, por mais que nos esforcemos. Graça se demonstra, se pratica. Seja gracioso e apresente Cristo como seu mentor no assunto. Comece em casa. A Bíblia Sagrada não serve para dar um conceito de graça aos estudiosos, mas para descrever como Deus Todo-Poderoso enviou seu Filho, cheio de graça, demonstrou seu imenso amor, sua graça para nós que não merecemos. Uma palavra de encorajamento. Nós não precisamos ter um grande testemunho, ou mesmo eloquência sem fim na Bíblia. Embora seja desejável que o homem de Deus venha manejar bem a palavra de Deus, comece pelo simples e eficaz. Fale de sua vida e como se concretizou em você o plano da salvação. Não tenha vergonha da obra de Cristo em sua vida. Compartilhe com seus filhos sobre seu relacionamento com Deus. Precisamos envolver as pessoas com a realidade da graça, do perdão, sem merecimentos ou limites. Do contrário, elas resolvem áreas da vida delas e não buscam se relacionar com Deus que salva. Há quanto tempo você procura dar solução para os problemas das pessoas sem ser gracioso ou falar do plano da salvação? Não seja um resolvedor de problemas, seja um apresentador da graça divina. Creio que o Espírito Santo irá se mover de forma clara nos nossos lares. Por isso,
Facilite ao máximo a aproximação dos pecadores a este convencimento, ao arrependimento. Por mais que você ame seus familiares, reconheça que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Assim, a base sólida do cristianismo é a graça, e a graça divina nos basta. Não espere por estar completamente ressocializado com Deus para iniciar a sua semeadura. Semeie a graça. Apresente as boas novas da salvação. Tenha júbilo nos lábios. Se posicione como um santo dependente. Um dia todos estaremos com Ele, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, e vamos apresentar nossos frutos, a começar pelos frutos do nosso lar, nossa igreja doméstica. Se encha deles, dê sem esperar nada em troca. Graças a Deus. Com essas palavras, vamos terminando este capítulo. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até a próxima.